A Eliana Passarelli é assessora-chefe de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E a gente pediu, assim, com um carinho danado, e ela atendeu, porque, Eliana, a gente vai ensinar a votar daqui a pouquinho, mas acho que até mais importante do que tudo isso, a gente entender o que faz o prefeito e vereador, pra gente entender a importância e escolher a dedo mesmo, né? Literalmente a dedo. O que faz o prefeito? Então, é muito importante. O prefeito, vamos dizer assim, que ele seria o administrador. Ele que vai ver o que precisa o município, tanto em questões de saúde, educação municipal, transportes, questão da limpeza da rua. Tudo isso é o prefeito que estabelece as prioridades. Ele vai falar ok ou não, é isso? Sim. Ele vai assinar os pedidos ou não? Ele tem que estabelecer as prioridades para o município. Ele vai ter os projetos, ele vai estabelecer melhorias, tudo isso dentro de um orçamento que ele tem para trabalhar dentro do município. E quem é que faz esses projetos? Então, esses projetos tanto podem ser apresentados pelo próprio Poder Executivo, que seria do prefeito, como também pelo Poder Legislativo. Agora, o Poder Legislativo, que são os vereadores, eles vão fazer as leis de âmbito local, né, para a cidade apenas, eles não têm competência para legislar por questões maiores, que aí já são competência do Estado ou da Federação. Então, eles vão fazer essas leis de âmbito local, vão também defender os interesses da população, isso, né, junto ao Executivo, e vão fiscalizar também o Poder Executivo. O que o prefeito faz, todas as contas da prefeitura têm que ser aprovadas também pela Câmara Municipal. Isso a grosso modo, né, porque nós temos leis prevendo todas o que eles devem, o que eles podem, o que eles não podem fazer. Né? Temos os tribunais de contas que vão fiscalizar depois as contas da prefeitura, os próprios vereadores vão fiscalizar, em casos de processo eles também julgam. Então tem uma série de atribuições, mas basicamente, né, para que o senso comum entenda, basicamente seria isso. Bom, como é importante, né, a gente votar com consciência. Prefeito é mais comum da gente entender a posição e tal, é o administrador, é a pessoa ali da cidade que realmente vai estabelece as prioridades. Vai estabelecer as prioridades. Mas vereador tem também uma importância tão grande, né? E o número de candidatos, por exemplo, em São Paulo é gigante perto do número de vagas. Sim. Eu fico imaginando que a gente tem que ter uma seriedade muito grande se a gente quer ver uma cidade boa, uma cidade com infraestrutura. E tem que ter muita seriedade na hora de escolher esses vereadores. Não pode ser só pelo oba-oba, porque você conhece, porque tem fama. Não, vê se é bom, vê se o cara está disposto a trabalhar, né? Sim, inclusive no site da Justiça Eleitoral nós temos informações sobre os candidatos. Aqueles candidatos que já estão concorrendo com registro indeferido, ou seja, tiveram a candidatura já negada ou na primeira instância, ou pelo tribunal que é a segunda instância, estão recorrendo para o Tribunal Superior Eleitoral, tem a foto, tem o número, tem os dados daquela pessoa, declaração de bens, então a prestação de contas já parcial que eles tiveram que fazer. Então é muito importante que as pessoas acompanhem, né? Elas peguem essas informações para poder decidir. Isso é fantástico, é você analisar o currículo, é como se você fosse o dono da empresa, e na verdade a gente tem que entender assim, a empresa é nossa, a cidade é tua, você é o dono. Daí você vai escolher um administrador, que é o seu prefeito, e você vai escolher ali o seu grupo de executivos que vai assessorar o prefeito. Então, não adianta você não querer ler currículo nenhum, dá uma olhadinha lá, entra no site para você escolher a dedo quem é que realmente vai participar desse processo todo de deixar a sua cidade, a nossa cidade melhor. Tá certo, Eliana? Agora, são dois tipos de urna, né? Na verdade é uma urna só. O que a gente tem agora é a identificação também biométrica, que é nos municípios onde o eleitor foi recadastrado para essa identificação, ele vai ter o polegar aqui, né? Ele vai ser identificado pela identificação biométrica. Na cidade de São Paulo ainda não. Então aqui é só para identificação? Ou aqui já vota Não. Isso fica com o mesário. Então o mesário digita o número do título do eleitor. Caso o município tenha identificação biométrica, ele vai colocar também o dedo aqui para ser identificado também pelo dedo. Isso aumentou a segurança na hora da identificação. Tá. Indo para a cabine de votação, o primeiro voto é para vereador. Eu tenho aqui um candidato fictício para a gente treinar. Se eu quisesse votar na legenda, ou seja, só no partido, eu já poderia votar, bastaria confirmar. Como eu vou votar no candidato, eu vou continuar aqui. Né? Nós temos aqui o candidato que é do partido do vôlei, que é dos esportes. Confere os dados, estando tudo certo, confirma. O próximo voto é para prefeito. Aí são apenas 2 dígitos. Aí tem a foto também do vice-prefeito, ele confere os dados, a foto, estando tudo correto, ele confirma. Aí
terminou. É uma votação muito simples. Se a pessoa digitar errado, ela pode chamar o mesário e falar: errei, quero votar de novo? Não, ela mesma, na própria... Se ela não terminou, ela tem possibilidade de corrigir o voto, quantas vezes forem necessárias, né? Nós acreditamos que é uma votação muito simples, ele leva o número anotado para facilitar, mas se ele errou, por exemplo, um número... Aqui, no caso, não corresponde a... Seria nulo esse voto, porque é um número errado. Então, mas eu não quero anular, eu vou corrigir, aí eu volto ao passo anterior. Então, enquanto eu não concluir, isso aqui seria como depositar a cédula dentro da urna. A partir do momento que eu confirmei, aí eu não tenho mais como voltar. Ok. Agora, se a pessoa votar nulo, o que significa isso? Então, o voto nulo dado pelo eleitor, ele não é contabilizado, ele é subtraído. Tanto o nulo como o branco, eles são tirados de qualquer cálculo. Então, para nós, para a Justiça Eleitoral, o prefeito de cálculo não conta nada. O nulo dado pelo eleitor, já há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que não anula a eleição. O nulo, assim, eu vou lá e anulo o voto. A não ser que um candidato que concorreu com registro indeferido tenha 50% de votos, aí sim, mais de 50%, aí anula a eleição. Mas você votar nulo simplesmente não é contabilizado. É a mesma coisa de falar: não quero participar desse processo. Na verdade, ele contribui que os candidatos precisem de menos votos, né? Porque você anula, então você vai tirando esses votos da contabilidade, tanto os brancos como os nulos. Então, gente, é importante votar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso com seriedade. Pensar, você está deixando de votar, você está deixando de repente, fazer um desempate, de dar sua contribuição para aquele que você não quer que entre. Pense nisso. Agora, como é que é a questão do segundo turno? Tem segundo turno para prefeito a partir de que diferença? Então, os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, aí nós fazemos um segundo turno. Só nesses municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Se tiver menos de 200 mil eleitores, aí é a maioria simples. Aquele que tem mais votos, ele leva. Tá, então o segundo turno não vai funcionar em todos os lugares. Não. Nos municípios menores não tem. Não tem. A maioria não terá. São cerca de 20 e poucos municípios que terão segundo turno apenas. Tem possibilidade, né? Caso nenhum alcance maioria absoluta, aí nós vamos ter que fazer outro turno, que é no dia 28 de outubro. Perfeito. Existe algum número limite para que a pessoa possa tornar-se vereador ou não? De votos? Sim, tem um cálculo que nós fazemos, que é o chamado quociente eleitoral. Então, isso é muito importante. Assim, não adianta a pessoa ser mais votada se ela está num partido que não alcançou o quociente eleitoral. Tá? Ele tem que estar num partido que a soma dos votos dados aos candidatos daquele partido ou coligação, mais os votos dados na legenda somados, atinja o quociente eleitoral. O que é isso? Eu vou pegar o comparecimento da eleição, todas as pessoas que vão comparecer, eu vou tirar os votos nulos, os brancos, eu tenho os válidos. Aí eu divido pelo número de lugares a preencher na Câmara Municipal. Cada Câmara tem o seu número. Cidade de São Paulo, por exemplo, são 55. Aí eu tenho esse fator, que é o quociente eleitoral. Vamos dizer que seria uma nota de corte. Então, o partido... Todas as vezes que ele alcançar esse quociente eleitoral, na última eleição foi mais ou menos 100 mil votos na cidade de São Paulo. Ele faz uma vaga. Alcancei 2 vezes, 2 vagas, 3 vezes, 3 vagas. E se eu não alcancei, eu tenho um candidato excelente lá, meu teve 90 mil votos, mas eu não alcancei o quociente, entendeu? Então, não basta ser bem votado, você tem que estar num partido que, reunindo todos os votos, e tem aqueles fenômenos, né, que conseguem votos tanto para ele, como para mais 3, 4... do partido. Do partido, que às vezes tem votação super pequena. Porque aí você vai na lista daquele partido, você vai distribuindo do mais votado para o menos votado. Às vezes o terceiro ali na lista teve uma quantidade mínima de votos, mas aquele primeiro, ele teve uma capacidade tão grande de trazer votos que ele elege mais pessoas com ele. É o sistema proporcional. É um sistema que quer fortalecer os partidos políticos, mas é ao contrário do que pensa a população, que elas normalmente votam na pessoa, né? Elas não votam no conjunto, que é o que a legislação está prestigiando. Né? E a gente tem que, então, pensar no conjunto. Porque senão não adianta. Não adianta porque também... Só na pessoa. E por quê? Porque no parlamento, numa Câmara Municipal, não basta a pessoa querer alguma coisa. Aquilo tem que ser a bancada, tem que ser a vontade da maioria. Eles vão sempre trabalhar em conjunto. Por isso que esse é o princípio da legislação, dessa votação. Então também, às vezes, não sei se eu nem posso falar isso, mas se não pudesse, não... Mas aquele que levanta uma bandeira do eu sozinho, se eu for, eu faço isso.
não é bem assim que Não, funciona, porque não ele não é. decide nada sozinho. Não, ele tem que convencer todo o parlamento para poder aprovar os seus projetos. Então é bom a gente também ficar pensando aí um pouco com o pé atrás nessas promessas furadas. Tem coisa que ele não vai conseguir fazer, então é bom a gente ficar de olho também, né? Não ficar caindo em algumas lábias daquilo que não é verdade. Tem muita promessa que não dá para ser cumprida, viu? Então é bom prestar atenção. Pensar se o que esse político que você está pensando agora prometeu, a bancada vai falar, ok, tem coisas que são específicas e que ninguém vai conseguir cumprir. Não é verdade? É verdade. Bom, Eliana, tem mais alguma coisa importante para a população saber do Brasil todo? Não, tem, então, os documentos, né? Não esquecer de levar um documento de identidade com foto. O título não é obrigatório, mas é muito importante, porque tem o número da sessão eleitoral. E dentro do local de votação, ele vai ter que localizar a sessão dele, que é uma sala de aula. E sem o título de eleitor, ele não vai saber qual é a sala. E tem colégios que são enormes, com são várias salas, várias enormes, sessões. Então é muito importante, mesmo não sendo obrigatório, que ele leve. Caso ele não tenha, obtenha o número da sessão eleitoral pelo nosso site. Quem está viajando e não vai poder votar, o que faz? Então tem que justificar, pode ser no próprio dia, no local onde essa pessoa estiver. Tem um formulário, ela preenche no próprio local de justificativa. Com o número do título é muito importante, senão não processa a justificativa. E vai lá com o documento de identidade também. Caso ele não faça isso, ele tem aqueles 60 dias para procurar o cartório eleitoral. E aí, no caso, ele tem que pedir a justificativa para o juiz eleitoral e fazer prova do motivo que o impediu de votar. Paga multa? Paga multa quando o juiz não aceita a justificativa. Mas é uma multa pequena, ela é mais simbólica do que qualquer outra coisa. É mais fácil votar do que justificar. É muito mais fácil. Então, caso está fora do domicílio, realmente não tem como. Mas se estiver no domicílio eleitoral, vá até o local de votação, vote, que é mais simples do que justificar. Tá. Aquele comprovante do dia da eleição precisa ser guardado? Então, aquilo, na verdade, se ele precisa provar que está quite com a Justiça Eleitoral, ele tem como emitir uma certidão de quitação eleitoral, até pelo nosso site. Então, às vezes, as pessoas guardam tanto tempo, não precisa. Só os últimos, às vezes, que nem funcionário público, precisa provar que votou, senão ele não recebe os vencimentos. Então, ele vai apresentar o comprovante. Então, em determinadas situações, ele apresenta aqueles últimos comprovantes. Mas se ele tiver de vários anos, ele não precisa guardar. Caso seja necessário, ele vai emitir essa certidão de quitação eleitoral. Então, olha, de repente você que estava aí preocupado porque perdeu os papeizinhos, calma, depois você pode emitir. E gruda, né? Sai ali o código de barra, às vezes, né? Então, entra no site depois para imprimir. Quem, por exemplo, foi convocado para ser mesário e está com algum problema, não pode comparecer, o que faz? Então, é muito importante o trabalho do mesário, são eles que fazem a eleição acontecer. Só se for uma coisa muito grave, porque as mesas já estão compostas, a Justiça Eleitoral já conta com essas pessoas. Então, mas ele tem que levar isso ao conhecimento do juiz eleitoral. Se for doença, inclusive, nós temos uma perícia médica que ele será atendido para comprovar essa doença. Mas é também bacana a gente entender que faz parte da cidadania, foi convocado a participar desse processo. E é muito importante, porque são pessoas que vêm de lugares diferentes, são 4 mesários de cada mesa, de lugares diferentes, de simpatias políticas diferentes. Eles estão ajudando ali também a dar transparência para o processo, a fiscalizar todo o processo. É um trabalho muito importante. Panfletagem, distribuição de santinhos, boca de urna, é proibido? Pode fazer? Como é que é? Não, não pode fazer. A boca de urna é crime eleitoral, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, tem uma multa de 5 mil a 15 mil reais. Então, no dia da eleição não pode nada. A distribuição de santinho ela pode ser feita na véspera, só na véspera. Agora, aquela manifestação do eleitor, um broche ou mesmo um adesivo, até mesmo portar uma bandeira, a legislação permite. Camiseta? A camiseta não, porque os candidatos não podem confeccionar camisetas. Já é caracterizado como brinde, é um oferecimento de vantagem, tanto camiseta como boné. Tudo isso está proibido pela legislação já algumas eleições. Agora, a manifestação dele individual pode, mas não pode caracterizar a boca de urna. Então, votou, sai da sessão eleitoral e vai embora. Carro todo envelopado na porta do colégio, pode? Então, não, também não, porque isso já é uma propaganda. A propaganda no dia não é permitida. Os candidatos tiveram tempo suficiente para fazer propaganda, ainda estão fazendo, mas isso tudo tem que parar 48 horas antes da eleição e algumas coisas ainda podem até a véspera, uma caminhada, carreata, isso pode, e é crime no dia, não pode usar no dia. E qual é a idade que a pessoa tem que ter para votar e até quantos anos tem que votar obrigatoriamente? Bem, o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos. Esses são obrigados a votar, estando com a inscrição em ordem, eles devem votar. Se não votarem, tem que justificar. E 16 a 18 anos é opcional, mais de 70 anos e para os analfabetos. Estes, se não votarem, também não precisam justificar, porque o voto é opcional. Mas estão inscritos, então seria interessante também que participassem. Perfeito. E olha, deixa eu te passar o site do TRE.
Se você precisar de alguma informação, entra, porque você vai encontrar www.tre, aqui em São Paulo, _sp.jus.br, tá? TRE-sp.jus.br. Agora, hoje a internet facilita todo esse caminho. Se você não está em São Paulo, está em outro lugar do Brasil todo e precisa de mais informações, entra lá, põe TRE que você vai encontrar o que você precisa. Central de atendimento de São Paulo capital é o 0 operadora 11 31 30 2100 e central de atendimento no interior de São Paulo é o número 148, tá fácil. Participe com seriedade e com respeito à sua cidade, isso é importante, viu? Liana, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre é muito bom recebê-la. Obrigada. E bom trabalho para vocês, que eu sei que agora, nessa reta final, o trabalho fica triplicado. Triplicado, não é verdade. Obrigada. Obrigada.